final oficial da Guerra Fria entre o Bloco Oriental e Ocidental em julho de 1990 serviu para reduzir a tensão na Europa. A ameaça de uma guerra nuclear, que persistiu por 40 anos e havia sido o maior temor do mundo, agora afastava-se. Mas após um mês do fim da Guerra Fria, uma crise explodiu, a qual testaria severamente a determinação da nova ordem mundial quanto ao autopoliciamento. A longa agonia da guerra contra o Irã não havia acalmado a sede de poder do ditador iraquiano Saddam Hussein. No início da manhã de 2 de agosto de 1990, o Iraque invadiu o Kuwait, o pequeno país vizinho ao sul. Precisou de apenas um dia para dominar a cidade do Kuwait. Um dos motivos para o repentino ataque de Saddam foi a recusa do Kuwait em negociar um grande empréstimo que havia concedido ao Iraque durante sua longa guerra contra o Irã nos anos 80. Este ressentia-se também do fato de que a alta produção de petróleo do Kuwait estava mantendo os preços baixos demais, e o Kuwait perfurava em um campo de petróleo objeto de disputa na fronteira. Embora as forças do Iraque estivessem reunindo-se perto da fronteira, o ataque pegou o mundo de surpresa. O presidente do Egito, Hosni Mubarak, que mediava a disputa, ficou perturbado. Na véspera da invasão, Saddam Hussein havia lhe assegurado de que não recorreria à violência contra o Kuwait. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se. Condenou a invasão e exigiu a retirada imediata do Iraque. Indicativo da nova era pós-Guerra Fria, estava o secretário americano de Estado James Baker visitando Moscou na época, e junto com o ministro do Exterior russo Eduard Shevardnadze, proclamaram um ataque conjunto contra o comportamento do Iraque. Este era um fato que seria altamente improvável alguns anos antes. A primeiro-ministro da Inglaterra, Margaret Thatcher, também visitava o presidente americano George Bush em Aspen, Colorado. Concordaram que as Nações Unidas deveriam estar preparadas e que concentravam-se em massa na fronteira do Kuwait com a Arábia Saudita. Embora demonstrem uma opulência ao estilo ocidental, os sauditas são bastante religiosos e hesitaram em permitir que forças não muçulmanas entrassem em seu país. A ameaça representada pelo Iraque mudou esta atitude. A 22ª Divisão de Paraquedistas aterrissaram na Arábia Saudita. Os americanos também possuíam navios de guerra estacionados, e estes foram rapidamente... O general americano Norman Schwarzkopf foi com o aval em um bloqueio naval do Iraque e do Kuwait. Durante os 8 meses, Saddam agora tentava aliciar o Irã, liberando prisioneiros ainda mantidos após a longa guerra para remover as forças estrangeiras da Arábia Saudita. Porém, nenhuma nação árabe convenceu-se disto. Apenas Yasser Arafat, o líder da Organização para a Libertação da Palestina, deu total apoio a Saddam, visitando Bagdá em várias ocasiões. Era o resultado do apoio declarado do Iraque à causa palestina. Permitiu também que algumas mercadorias chegassem ao Iraque via Jordânia, onde a opinião pública apoiava abertamente a OLP. A pilotar 5.500 tanques do Iraque, a coalizão possuía apenas 600, e estes eram, em sua maioria, M60 americanos obsoletos, equipados com canhões de 105 milímetros. A situação melhorou especialmente com a chegada da 24ª Divisão Mecanizada da Infantaria, que possuía 200 dos tanques mais modernos americanos, os M1 Abrams. Os franceses contribuíram com o que eventualmente se tornou o Daguet, a Brigada Ligeira de Legionários e Fuzileiros. Os britânicos enviaram da Alemanha a 7ª Brigada Blindada, cujo símbolo do rato do deserto ainda lembrava seus ilustres antepassados que haviam lutado no norte do deserto africano durante a Segunda Guerra Mundial. Seus tanques Challenger foram outro motivo de ânimo.
A OTAN também deu total apoio, porém seu estatuto proibia que agisse fora da Europa. Mesmo assim, a Turquia, como membro da OTAN, forneceu as bases aéreas das quais os aviões da coalizão poderiam operar contra o Iraque do Norte. Muitas outras nações de todo o mundo, inclusive africanas e asiáticas, forneceram ajuda à coalizão. Um dos maiores temores da coalizão era que o Iraque usasse armas químicas, como havia feito contra a minoria curda e os iranianos. O treinamento químico se tornou assim a prioridade máxima. Chegando ao fim do outono de 1990, os esforços continuaram para encontrar uma solução pacífica. Em setembro, tanto o presidente Bush como Saddam Hussein falaram às suas nações pela televisão, porém, sem obter sucesso. O rei Hussein da Jordânia, à direita, tentou uma iniciativa em outubro que novamente falhou. O ministro do exterior iraquiano, Tariq Aziz, estabeleceu as pré-condições para a retirada do Kuwait, que não foram aceitas pela coalizão. No final de outubro de 1990, havia tornado-se aparente ao general Schwarzkopf e também para o comandante saudita príncipe Khalid bin Sultan que a ameaça de uma invasão iraquiana contra a Arábia Saudita havia diminuído, porém a presença do Iraque ainda devia ser erradicada do Kuwait. As sanções econômicas contra o Iraque não estavam tendo o efeito desejado e seu povo permanecia obstinado. Era o momento de iniciar o planejamento de uma ação ofensiva. A coalizão concordou que a preparação para um ataque agora deveria ser feita, porém a liberação do Kuwait deveria ser obtida com um mínimo de mortes. O povo americano, que até então dava seu apoio, não estava preparado para uma repetição do Vietnã com seu alto custo em vidas americanas. A fome começava no dia 25 de março. O início de março era geralmente um período de chuvas e tempestades de areia. Portanto, a liberação do Kuwait deveria estar completada até o final